Bom dia, desculpem minha cara de choro, mas acabei de fazer a publicação lá no Instagram da notícia, né, que a Chanel nos deixou no domingo. E eu não fiz, portanto, hoje é terça, eu só fiz hoje porque eu precisei da segunda, né, para voltar à minha vida normal e tudo mais. Mas já sabia que no momento que fosse escrever sobre ela, enfim, seria muito doloroso e é normal que seja. Sei respeitar meu luto. Portanto, resumidamente, quem viu aqui o meu último ou penúltimo vídeo sabe que a Chanel estava doente. A Chanel era a minha cadela de 12 anos. A Chanel foi-me oferecida no meu aniversário há 12 anos atrás. Eu sempre quis um pastor alemão, porque eu tinha tido um pastor alemão em casa dos meus pais, e acho, sem dúvida, uma raça super fiel. E ela veio provar que é possível ser muito mais fiel do que o que eu imaginava. E pronto, ela viveu connosco, entretanto terminei relacionamentos pelo meio, mudei de casa e tudo mais, e ela continuou connosco. A Chanel foi quem é do meu núcleo próximo de amigos sabe que a Chanel era uma cadela muito complicada para viver neste mundo, porque apesar de termos tentado treinadores, de termos tentado alterar toda a nossa rotina, a Chanel era uma cadela extremamente reativa com todo o mundo que chegasse perto de mim, ou todos os cães que chegassem perto. Portanto, ela era extremamente protetora, principalmente em relação a homens, que foi uma coisa que nunca nos foi explicado e nunca entendemos o porquê. Ela sentia uma ameaça muito maior em relação a homens comigo, portanto, se algum homem tentasse parar na rua para falar, ela automaticamente colocava-se em posição de ataque. E com o Bruno ela já não tinha essa reação, portanto ela tinha efetivamente um sentido de proteção muito grande comigo, e depois com o meu filho, quando o Gustavo nasceu, piorou assim muito, ao ponto de, imaginem, ela ia para o veterinário, amava a veterinária dela, mas o Gustavo não poderia estar dentro do consultório, porque se estivesse dentro do consultório, ela automaticamente não deixava a veterinária entrar no próprio espaço, percebem? Então vivemos uma vida sempre tensa, porque, por exemplo, para levar de férias connosco nós tínhamos sempre medo que houvesse cães perto, porque ela sempre reagia, eu adorava muito, não é? Tínhamos que passear sempre com a Saime, enfim, mas dentro de casa ela era a cadela mais dócil, mais paciente, mais amável, mais educada que vocês possam imaginar. E isto é uma merda, porque eu não queria nada estar a ter esta cena em vídeo, mas acho que faz parte de contextualizar. Enfim, pronto, naquele vídeo eu falei que ela tinha tido um diagnóstico de tumor, de sarcoma, em janeiro, e sempre me disseram que ela ia piorar muito, portanto eu perguntei mais ou menos como é que ia evoluir a doença, e tudo o que me falaram não aconteceu. Ela teve apenas uma vez que ela perdeu o apetite. Ela tinha medicação, ela estava a tomar muita medicação, e ela tinha medicação de SOS caso ela não conseguisse comer. Dei essa medicação uma vez só, eu tenho todos os comprimidos ali, inclusive se alguém souber se associações aceitam medicação, digam-me, porque eu tenho medicação cara, que tipo, não tenho o que fazer com ela, entender? Pronto. E ela teve então, desde janeiro até agora, ela teve uma vez que ela não teve apetite. De resto, eu posso, sinceramente, ela estava comendo tanto ou mais do que ela comia antes de ter o tumor, ou antes de ser diagnosticado, né? Porque nós não sabemos há quanto tempo estava lá. E ela teve também um dia que efetivamente ela perdeu a força nas patas traseiras e caiu. E nós achamos nesse dia, isso já em janeiro, logo no dia seguinte que ela teve o tumor, foi tipo o primeiro sintoma que ela teve.
E nós achamos que ela não ia durar nada. E na verdade ela durou depois super bem, nunca mais aconteceu nada. E ela estava tão bem que houve um dia, não, em fevereiro, que o Bruno olhou para mim e disse assim: será que ela foi bem diagnosticada? Porque tipo, ela está tão bem. Mas eu sabia que sim, né? Pronto, no sábado eu saí de manhã para trabalhar. Para quem não sabe, eu trabalho ao sábado de manhã. Saí, despedi-me dela e tal. Ela estava super bem. Bruno ficou com ela cá em casa e ela teve super bem. Ela comeu, ela foi na varanda ladrar para os cães que passavam, né? Que inclusive era um cão que nós dizíamos que era o namorado dela, porque era o único que ela tolerava a uma certa distância. Só quando se aproximava muito do nosso espaço é que ela começava a ladrar. Então, pronto, ele veio para baixo da varanda, como habitualmente fazia, e ela ladrou para ele e tal. O Bruno saiu para me buscar na hora do almoço e quando voltamos para casa, e nós não fomos a lugar nenhum, nós viemos para casa direto, ela estava totalmente diferente. Eu coloquei a chave na porta, ela já não conseguiu se levantar, ela tentou se levantar mas caiu. Eu fui a correr até com ela e percebi que, pronto, ela não sentia dor, mas recusava qualquer alimento, não conseguia dar medicação. E pronto, minha ideia inicial era ir a correr com ela para o veterinário, porque eu não conseguia dar medicação para ela, só que eu percebi que ela não tinha dor. Então eu fui deixá-la estar, deixando estar e tal, e naquele momento eu senti que ela não ia sobreviver e que era o fim dela e que ela queria, meio que ela tinha escolhido ficar connosco e mantive-a até o momento em que eu achasse que se ela entrasse em sofrimento nós íamos a correr para o veterinário que é do lado da minha casa e é 24 horas, portanto esse sempre foi o acordo que eu tinha com a clínica e com o Bruno, que eu não queria vê-la sofrer de jeito nenhum e esse momento nunca chegou. Ela foi só ficando. No sábado ela ainda reagia e tal, e no domingo, aliás, ela sempre reagiu. No domingo ela estava da mesma forma e nós chegámos ao acordo que tipo, olha, então nós não vamos deixar isto prolongar-se, mesmo ela estando sem dor, porque ela não comia, ela só bebia água. E eu falei, olha, segunda-feira de manhã nós vamos deixá-la passar a noite aqui, mas se segunda-feira ela estiver viva, nós vamos colocar um ponto final nisto. E entretanto eu dei-lhe água, ela bebeu, estava até aparentemente melhor, sabem? Tipo aquelas melhoras da morte, efetivamente. Ainda achei que talvez ela quisesse comer, então dei um paté assim líquido que eu tinha, para abrir o apetite. E ela ainda cheirou quase numa, tipo, vou dar uma lambidela nisto, mas não fez. E no meio disto eu já tinha feito jantar, nós estávamos a jantar. E nós ouvimos um estrondo, assim, um barulho, não foi um estrondo, foi um barulho, que eu acredito que foi a tentativa dela de, sei lá, meio que levantar a cabeça e caiu. E nós fomos à sala e percebemos que ela estava, pronto, a dar as últimas, assim, dando... Tenho uma mosca insuportável aqui à minha volta. E foi... Gente, eu já vi outros animais morrerem, porque eutanasiei o cão dos meus pais, a cadela no caso, e já tive mais animais, né? Então, em outubro, há 2 anos atrás, eu passei pela morte do meu gato, que foi super dramática, super traumática. Eu vi-a ter convulsões, tipo o coração a parar e a voltar, e no caminho até chegar na clínica foi muito traumático. E eu achava que com a Chanel seria muito pior por causa do tamanho, de ser uma coisa mais impressionante, sabem? E na verdade foi tudo tão calmo, foi tudo tão, de certa forma, amoroso, sabem? Ela escolheu ali o momento em que ficou comigo, com o Bruno, nós distraímos o Gustavo para que ele não se apercebesse. E foi tão leve, sabem? É triste, óbvio que é triste. É muito triste vocês verem um animal que está convosco há 12 anos partir.
Mas é muito tranquilo quando vocês percebem que está sem dor, está só indo, só como se estivesse a adormecer ali, sabem? Ficamos até na dúvida se ela tinha efetivamente morrido. Agora tenho uma gata tentando caçar a mosca. Pronto, e percebemos que sim, limpei-a, né? Porque, pronto, colocamos na mantinha dela, liguei para a clínica, eles já esperavam, quer dizer, já sabiam de todo o diagnóstico dela, não é? Pronto, levamos-la. E aquele momento de vocês carregarem um corpo de quase 40 quilos é muito estranho, porque parece que eu estava a carregar uma pessoa, sabem? E isso, efetivamente, eu nunca tinha passado por nada do género, porque todos os meus animais que morreram eram pequenos. Pronto, chegamos na clínica e eles são super humanos, só tenho coisas boas a dizer. Trouxeram uma maca, efetivamente, como se tratasse de uma pessoa. E fomos pesá-la para a cremação, né? E eu me despedi dela ali. O Bruno já não conseguiu entrar comigo. Eu me mantive forte até ao fim, me despedi dela. Já tinha-me despedido, né? Mas me despedi ali e sabia que era o último momento que eu ia ver. E acho que quando vim embora, a dor de a deixar ali é tipo absurda. Porque lidei com a doença. Ela me facilitou muito o lidar com a doença, porque efetivamente nunca foi um drama. Mas deixá-la ali era como se eu a estivesse a abandonar, sabem? Mesmo sabendo que... Coitadinha. Já estava morta, né? Pronto, foi isso. Eu e o Bruno viemos a chorar o caminho todo, o Gustavo não estava connosco. Isto foi no domingo à noite. E temos tido momentos assim, tipo... fazemos piada da morte no meio das cenas. Tipo, eu lembro que estávamos a... É muito importante vocês escolherem um parceiro de vida que é igual a vocês. Nós estávamos a carregar o corpo da Chanel pelas escadas, né? O meu prédio não tem elevador. E eu só dizia assim, Bruno, meu Deus, se aparece algum vizinho, vão achar que nós matamos alguém e que nós estamos a carregar o corpo, porque era bizarro também, sabem, assim. Pronto. Mas obviamente tem muitos momentos que nós choramos e que estamos mal, não é? Como vocês veem, principalmente quando lembramos, ontem quando chegamos em casa, ontem foi segunda-feira, nós fomos trabalhar. Durante o dia eu falei sobre o assunto, o meu filho me pergunta sobre ela, é duro quando ele me pergunta sobre ela e ele não entende, tem 3 anos. No trabalho falei para 2 ou 3 pessoas que ela tinha falecido, porque as pessoas sabiam, não é? Que ela estava doente e tal. E não chorei uma única vez, mas no momento que nós entramos em casa, sabem, final do dia, na minha cabeça é muito engraçado, porque foi muitos anos ouvindo este barulhinho, sabem? Tipo, nós metíamos a chave na porta e ela fazia... Tipo, um pastor alemão gigante, ela tinha este barulho assim de caniche, sabem? Tipo, um olá, e ela vinha a correr contra a porta. Então, quando nós abríamos a porta, ela já tinha-se mandado contra a porta para vir ter connosco. E isso foi assim mesmo depois de já estar doente. E ontem, quando eu meti a chave na porta, eu ouvi na minha cabeça, óbvio que eu não ouvi na vida real, né? Mas eu ouvi na minha cabeça isso. E isso é automático, gente. Tipo, na hora nós entramos em casa, eu tenho a minha casa mais limpa, com menos pelo, com menos cheiro de cão. Eu tenho a varanda sempre limpa. Ela não ladra mais, portanto não incomoda mais os vizinhos. Mas é uma ausência, sabem? Um silêncio. Uma coisa que faz muita falta, sabem? Faz e vai fazer. E é difícil a gente se adaptar, porque não é 1 ano, nem 2, e mesmo que fosse seria válido, mas são 12 anos da minha vida ficando sem algo que era tão familiar para mim.
para quem não me conhece, eu vim morar sozinha com 18 anos e a primeira coisa que eu fiz foi trazer a minha gata de casa da minha tia, que está comigo até hoje. Ela tem 17 anos, então ela é uma sobrevivente, foi a primeira a entrar e com certeza será a última a sair. E a seguir, desempregada, sem dinheiro, eu adotei o meu primeiro cão, que era o Ziggy. E vivemos assim durante, penso que uns 2 anos, mais, 4 anos, sem mais animais, eu e ele, e ela. E entretanto eu mudei-me para uma casa, aliás antes disso eu mudei-me para um apartamento muito maior, e eu acabei recebendo a Chanel de presente. E ficamos os 3, entretanto eu tive outra gata. E anos mais tarde eu adotei o Mig, que foi o gato que eu falei há bocado para vocês, que ele entrou pelo salão dentro onde eu trabalhava, ninguém queria ficar com ele e claramente ele tinha sinais de maus tratos e eu fiquei com ele. Entretanto, a senhoria precisou do apartamento, enfim, mudamos de casa, viemos para esta casa muito mais pequena, já não tinha o Ziggy, que foi o primeiro animal que eu fiquei sem, que foi o meu cão. E mudamos então a Chanel e os meus 2 gatos para cá. E há 2 anos atrás perdemos o Mig para um problema renal. E eu fiquei este tempo todo com a minha cadela e a minha gata. E assim, não sei se vocês odeiam pessoas que tomam partidos de animais, mas nós não amamos os nossos animais todos da mesma forma. Nós amamos os nossos animais, mas não da mesma forma, pelo menos comigo é assim. Então eu amava todos eles. Mas, obviamente, a Chanel e a Dora, que é a minha primeira gata, que está aqui a apanhar, que já apanhou uma mosca, inclusive, muito eficiente, elas foram os amores da minha vida. E são os amores da minha vida. Inclusive, está aqui comigo, olha. Minha cama não está feita, vou trocar a cama já. Então, está sendo profundamente doloroso e ao mesmo tempo eu sinto que eu estou a lidar de uma forma muito adulta, sabem? Quando o Mig faleceu, apesar de o amor ser diferente, e obviamente que eu o amava, mas foi tão repentino, porque aquilo foi em 2 dias, ele ficou assim e ele sofreu muito e agonizou muito até conseguirmos parar a dor dele, que eu acho que o ver sofrer e não estar nas minhas mãos, tipo, poder fazer mais nada, foi desesperador, sabem? Porque na noite que ele faleceu foi a noite que ele entrou em sofrimento e aqueles momentos até eu conseguir levá-lo ao veterinário foi muito traumático, como eu falei há bocado. E a Chanel eu nunca a vi sofrer, então foi tudo tão tranquilo que, apesar da dor da ausência, da saudade, sabem? De perceber que, tipo, pronto, acabou. Não, ela não está aqui mais, eu não vou ter mais, porque isso não é de agora, conversa de agora, né? Tipo, já era uma decisão nossa, porque ter um cão, principalmente por todo o histórico da Chanel, não é? De não poder ficar em casa de todo mundo, de ser uma cadela muito grande, de não termos rede familiar, condicionou-nos muito, percebem? Não foi só coisas boas. Foi muita coisa má também, só que o amor segurou todas essas pontas. Então, olha, é uma merda, mas acho que foi uma morte muito calma e que ela me ensinou muito no fim de tudo, a vida toda e no fim de tudo. Pronto, queria falar isto para vocês, desculpem o drama, mas não tinha como eu contar isto de uma maneira melhor, tá? Um beijo e prometo que vou trazer vídeos normais daqui para a frente.